E aí, galera, tudo bem? Mais um episódio do Pod Sonora e hoje nosso convidado é o Prof. Vini. Olha só, o professor aqui da Sonora. Já há quantos anos, Vini? 9 anos. Olha só, a gente vai contar um pouquinho a trajetória do Prof. Aqui na escola, né? E na trajetória musical e etc, né? E como que é viver de música, né, Prof. Vini? Como que é essa história aí, né? Como é que foi toda essa trajetória, né? Para quem não sabe, o Prof. Vini Soares, ele já está aqui na escola há 9 anos e ele começou quando você tinha quantos anos? A dar aula com 17. Aí, ó. Quase fazendo 18. Meu Deus. Mas então tá, Vini, conta um pouco aí, quem é o Prof. Vini, como é que você iniciou aqui na escola aí, fala um pouco para nós. É difícil falar assim, mas comecei como um aluno, né? Fiz aula com o Vinão, foi uma grande referência ali na música para mim. Na verdade, a minha trajetória com a música começou quando eu tinha 8 anos de idade, foi quando eu comecei a fazer aula ali. E é um dia que eu lembro muito bem, assim, por mais que é novo ali. Minha mãe chegou com um violão, antes de comprar o violão, na verdade. Minha mãe chegou, tava eu e meu irmão sentado na sala e ela falou pro meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu, pediu se ele queria fazer aula, que ia ter um projeto novo na escola. Então ia um professor, aula gratuita na escola onde a gente estudava lá em São Camilo. E antes que meu irmão respondesse que ele queria ou não, eu falei que eu queria e meu irmão queria também. E por sorte, né, nossa família nunca teve muitas condições ali, mas por sorte ia bater certinho dele estudar de manhã e eu estudar à tarde, então ia bater os turnos, né? Então, com um violão só, minha mãe conseguiu comprar um violão, e com aquele violão a gente conseguiu estudar, eu e meu irmão, ele estudava ali de manhã e eu estudava à tarde, fazia as aulas ali na prefeitura, né, na escola que eu estudava lá em São Paulo. Então quando você começou a tua trajetória musical, aprender um instrumento musical, quantos anos que era? 8. 8 anos de idade, e não foi na Sonora, então. Não, porque a Sonora já existia nessa época, na verdade, começava, né? Mas por morar em São Camilo, ele não tinha tanto acesso, assim, para vir para Palotina, vir até aqui. E até mesmo o conhecimento de que tinha uma escola de música que dava para fazer aula. Imagina, né? Então, você tinha 8 anos, né? Eu não conhecia nada, então é tudo pelos meus pais, né? E se for ver, essa trajetória da música começou na curiosidade, porque nem era para mim fazer aula, né? Era para o meu irmão fazer aula e eu me intrometi, eu fui no meio e fui fazer. E nisso a gente foi fazendo aula violão. Violão. Daí, começou com o violão. E isso foi fazendo aula ali, e meu irmão parou com acho que uns 2, 3 meses de aula, ele já parou, não fez mais. E eu fui seguindo, e na turma onde a gente começou, imagina, projeto de escola, você sabe como é que é, né, Vini? A gente começou com 40 crianças na sala com violão. Então, Era um projeto da prefeitura, no caso. Legal. Então a gente aprendeu basicamente nada. Né? Então ali, sabia fazer umas notinhas ou outra, mas a turma foi parando, foi saindo, como é normal dos alunos ir revezando. Hoje em dia, como professor, eu entendo isso, né? Gente, só um adendo aqui, é muito importante isso que o Vini tá falando, 40 alunos dentro de uma aula, de uma sala, para aprender um instrumento musical, não funciona, tá? A gente tem que ali, o máximo aí, vamos colocar muito, 10, tá? Mas, tipo, eu já tô colocando demais, assim, o ideal é 5, mas assim, 10, assim, ainda mais para criança, é quase... 10 aprende, demora muito mais, mas aprende. Mas, assim, essa quantidade, assim, é quase, não é que é impossível, mas para a pessoa querer aprender mesmo né? Bom, continua aí, Vini. E daí foi saindo, foi parando, até que ficou só eu. Daí o professor já não dava mais aula, daí acabou parando. Aí ficou um tempo parado, eu sabendo quase nada, mas tocando em casa, brincava em casa, pegava o violão. Aí minha mãe contratou um professor particular, que ele já fazia aulas lá em São Camilo, um senhorzinho que ia de motinha lá, vinha de outra cidade, vinha de motinha e atendia lá em São Camilo de sábado que de manhã. Legal, cara. Então era muito bacana, ele ia na nossa casa lá e tudo mais, então era um valor bem singelo ali, por assim dizer. Uma ajuda de custo, sim, né? Isso, basicamente isso. E daí a gente foi aprendendo, aí eu comecei a aprender um pouco mais, ele já tinha uma apostila que ele tinha ganhado de um outro cara, que daí foi pegando aquela apostila, foi dando aula, e eu comecei a aprender um pouco mais. E por gostar da música, eu fui pegando música em casa, e nisso eu pegava direto, eu pegava ali na internet, tirava uma música, daí aprendi, tocava. E eu gostava de mostrar pro professor, não, professor, olha o que eu aprendi aqui, né? Então, tirar a música e tudo mais. E daí chegava um momento que eu mostrando as músicas pro professor, porque eu tirava as músicas durante a semana e era música mais nova, né? Mais atualizada, e a apostila dele, imagina, já era um senhor, já tinha ganhado de outro senhor, então era a música mais
antigas, né? E como ele tinha bastante aluno mais novo, as músicas que eu tirava ele queria que eu passasse para ele, e daí eu mostrava para ele como tocar, para daí ele passar para os outros alunos também. E que idade você tinha nessa época, Vini? Eu acho que já tinha uns 10, 11 anos. Ah, tá. Nessa faixa ali. Legal. Foi um pouco antes de eu vir para cá daí. Aham. Porque daí eu parei de fazer aula com esse senhor e daí ficou um tempinho parado, acho que mais um ano parado sem fazer aulas. E daí minha mãe chegou para mim e falou, ó, você quer realmente aprender violão? Que daí a gente leva você para Palotina, agora a gente consegue. Aí eu pago as aulas para você numa escola de verdade, que daí foi onde ela trouxe pra gente aqui pra Sonora. Aí né? que a Sonora entra na sua vida. Aí que ela entra. Eu acredito que foi na faixa ali dos 13, 14 anos, um pouquinho mais ou menos ali. Eu não tenho recordação exata de quantos anos eu tinha, mas é nessa faixa. E ali onde é que eu comecei na Sonora, fiz as aulas com o Vini. Você fez aula só comigo, Vini, ou não? Eu fiz aula experimental com o Bonfa na época que ele tava, e depois aula de violão mesmo, foi comigo. só com você. Legal. Logo depois eu fiz aula de vocal também, e daí aqui dentro da Sonora eu fui indo para outros lados. A gente ali, já né? chega lá. E fui fazendo aula contigo, então, fiz toda a metodologia, comecei na apostila 2, né? Nosso apostila de violão, acho que você já comentou, né? Mas são 4 apostilas e eu comecei na metade ali, né? Então, eu estudei uns 7 anos, mais ou menos, com outras pessoas, com outros professores, e basicamente eu fiz a apostila 1. Vamos explicar certo para quem não escutou os outros podcasts. Aqui na Sonora a gente dividiu o estudo básico de violão em 4 apostilas. O volume 1, que te ensina a tocar os primeiros, pega o violão na mão, os primeiros acordes, as primeiras notas, com pouca teoria musical, né? E não tem pestana. Então o repertório é todo cheio, gradativo, sem pestana. Quando chega para o volume 2, no caso aí entra na pestana, que deve ser o Si menor, Fá sustenido menor, e repertório em cima disso com pestana. Aí entra a teoria musical, começamos a explicar ali um pouco sobre o cromatismo, então entender o que é tom e semitom, etc., para daí sim no volume 3 entender sobre campo harmônico, né? Então todo o volume 3 em cima campo harmônico, modulação e é isso, né? E o volume 4, que daí seria mais para tirar música de ouvido, entende sobre como é o surgimento do campo harmônico, escala maior, pentatônica, e basicamente esse é e também pentagrama, né? Que a gente ensina ali um pouco sobre teoria musical aplicada, né? E depois disso, claro, né? Que daí a gente tem os módulos, mas vamos dizer que se você termina os 4 básicos aqui da escola, você está apto a tocar em quase qualquer lugar, né? Tipo, em igreja, etc. Né? É uma formação completa até o volume 4, bem coesa, assim, para você ter um conhecimento bem legal. E o volume 1 que o Vini fez em quantos anos? 7 anos, geralmente para ser em 6 meses, dependendo o desenvolvimento do aluno, mas a gente coloca de 6 a 12 meses, né? Aqui na escola para conseguir ter um rendimento legal. Mas claro que a gente estava falando de uma criança, né, Vini? Você tinha 8 anos, então isso até os 13, 14. Vamos dizer que pelo menos seria se tivesse entrado aqui na escola, em 1 ano, com certeza teria aprendido isso que ele aprendeu, né? Mas o que mais me chama atenção nisso é o teu... na verdade, é a tua força de vontade, né? Porque geralmente quando você tem todas as informações na mão, que é isso que a gente acaba dando aqui na escola, a pessoa às vezes nem tem tanta força de vontade assim, porque tá tudo, a pessoa tem que fazer isso aqui mesmo, e acaba que nem treina, né? É muito mastigado, é muito fácil. E assim, a nossa metodologia, eu sou muito feliz com ela, principalmente a metodologia de violão. Ela é uma metodologia assim que entrega muito, né? Ela entrega muito, você hoje que trabalha com isso, você sabe... Cara, eu falo, não tem como não aprender a tocar violão com essa metodologia. Não tem como, muito... Se você não quiser. Só se você não treinar nada mesmo, fazer nada, entendeu? Mas se você se propõe a fazer aula, a metodologia de violão de sonora, eu considero ela uma das melhores, a melhor metodologia que existe no mercado. E esse é um ponto que eu falo muito para os meus alunos também, que a metodologia muda muito, e eu falo isso com propriedade, justamente por já ter passado nessa visão de aluno também. Imagina, ter passado ali 5, 6 anos estudando em outro lugar para aprender o que aqui aprenderia em 6 meses ou 1 ano no máximo. E também a de frisar que a gente não fica enrolando o aluno. Vamos supor que você faz aula individual. Cara,
vai no teu desenvolvimento. Então, se você quiser, se você consegue fazer essa apostila mais rápido possível, Sim. cara, o nosso objetivo aqui é passar conhecimento, né, Vini? Uhum. Mas voltando à tua história, Vini, daí como é que foi aí a tua vinda aqui para Sonora? Como é que foi você fazer aula, você tendo uma metodologia, você tendo todo gradativo, toda semana de desenvolvimento? Como que foi essa experiência para você? Acaba sendo diferente e principalmente ser visível para os familiares também, né? Quem me via tocando e tudo mais, porque viu que realmente mudou ali, é o jeito de aprender, acaba aprendendo muito mais rápido. Não acontecia que nem o outro professor, de eu tirar a música, eu conseguir passar alguma coisa aqui. No caso, o professor sabia mais. Exatamente. Então era uma coisa muito mais absurda e acabou evoluindo muito rápido. Tanto que eu fazia aula em grupo, né? Era algo que eu gostava de fazer, eu em grupo sempre gostei de fazer. Uhum. E o Vini, quando eu fazia aula com ele, era voltado só para as aulas, então era turmas de 5, 6 alunos ali padrão. Padrão, né? E eu lembro 2015, 14, né? Por aí, né, Vini? Por aí. E eu lembro que é uma coisa que eu passei por várias turmas suas, então eu não fiquei em uma turma só e fui até o final. Então eu entrei numa turma, daí eu já estava sabendo um pouquinho mais, daí fui para outra turma, que vocês... É uma coisa que também, mesmo o Vini falou do individual ali, não segurar o aluno, não enrolar o aluno, em grupo também acontece. Às vezes tem aluno que destaca um pouquinho mais, que vai mais rápido, e a gente tem que passar, muda de turma e vai seguindo o aluno também. Né? Até que na Sonora a gente tem o nosso método, a gente tem também provas justamente para isso, para a gente nivelar alunos, né? Porque não dá para a gente segurar o aluno que está estudando mais porque o aluno está estudando menos. Sim. Então a gente tem toda uma coerência em cima disso, né? O aluno que quer aprender mais e tudo mais, a gente coloca na turma que está indo mais para frente, né? Então, na verdade, o desenvolvimento, esse papo do cara chegar e falar assim, mas em quanto tempo eu vou tocar violão? Não depende da gente. Depende de você. Eu tenho aqui todas as ferramentas do mundo para estar entregando para você tocar da melhor forma possível. Mas eu dependo de você estudar em casa, né, Vini? Para que a gente desenvolva isso, né? Sim. E aí foi a apostila 2, se eu não me engano eu estava começando, antes de eu começar a apostila 3, antes de começar a entender a apostila de teoria musical ali, eu chamei o convite de começar a tocar na igreja. Ali foi um ponto que eu acho que eu até comentei com você na época, se você vai lembrar já é outra história. Eu lembro. Que eu estava nervoso, será que eu consigo já? Mas é justamente por já tanto tempo tocando violão e nunca me senti preparado para tocar. Mas você não cantava na época, né? Não cantava. Tá. Era para tocar só na igreja. Uhum. Era um rapaz que já tocava na igreja lá em São Camilo e ia começar a participar ali. E eu meio com medo, meio nervoso, eu fui. Mas, é claro, nunca sozinho, né? Sempre tinha outra pessoa tocando junto. Então, ele me ensinava, me passava. E daí a gente ia fazendo ali, né? Isso então, é importante, Vini. Você teve o apoio de alguém para estar iniciando isso. E, por exemplo, os caras chegam pra gente e falam assim, mas eu quero tocar na igreja, quero tocar na missa e tal. Gente, para você iniciar... É importante, mesmo que você já toque, mas é importante que você toque com alguém que já está tocando, porque para você entender como é que faz, né? Porque não parece simples, mas não tem nada de simples, tá? Você tem que ter toda uma preparação. Então, faz ali vamos dizer, uma escola com alguém que já toca, né? Eu tenho certeza que as pessoas que já tocam não se incomodariam em nada, em poder estar ajudando, poder estar explicando, né? Todo o rito, etc., para que você consiga tocar, né? E seja um passo, muitas vezes, que nem pro Vini, tá sendo um primeiro passo musical para tocar para pessoas, né? E foi uma virada de chave, mais uma virada de chave ali, se for ver, porque eu acabei aprendendo muito. Porque uma coisa é o aluno tá fazendo aula ali, tocando na aula, treina em casa, mas fica voltado só dentro daquilo ali. Quando eu comecei a tocar na igreja, eu comecei a ter que tirar mais músicas, a pegar músicas diferentes que não aprendia na aula, ou que não pegava normalmente em casa. Então você acaba tendo uma experiência na prática da música ali, e isso é uma coisa que, para todos os músicos, sabe que quanto mais experiência você tiver, mais você vai evoluir, mais rápido você vai aprender, melhor você vai aprender ali. E a água bateu na bunda, né? Também. E isso é importante, isso que ele tá falando, porque às vezes o cara só toca no quarto e vem fazer aula. Gente, não é a mesma coisa. Eu considero o que mais faz a pessoa desenvolver a sua musicalidade, tá? Na tocabilidade, é o play. O play é isso aí, ir lá e se desafiar. É tocar para as pessoas, eu não vou tocar na igreja, beleza. Toca para a família, final de semana, toca, entendeu? Ali, cara, ali que a água bate na bunda. Ali que você vai falar, não, cara, preciso melhorar nisso, certo? E é nisso que você vai evoluir. Exatamente. Tocando ali, isso é uma coisa muito bacana.
E a evolução vem disso daí. Então, comecei a tocar na igreja, comecei a ter mais experiência. Fui tocando aqui, concluí o terceiro curso ali, a terceira apostila, a quarta apostila. Comecei a fazer o vocal já também aqui. Então, É enquanto eu fazia o verdade. violão, fazia o vocal com a Na época que a Bruna. Bruna, né, dava aula aqui, aham. Sofria, coitada, eu não sabia cantar nada ali, então... E fui começando a fazer aula, então... E daí entrou no apostila 4 ali, tava finalizando o curso, eu já comecei a comentar com o Vini que eu queria tocar viola, eu queria aprender a tocar viola, que eu sempre gostei muito, achei muito bacana o som da viola, sempre me chamou a atenção ali. Eu cresci escutando música sertaneja, né? Meu pai sempre gostou muito de música, sempre ouviu muita música. Uma coisa que até ontem eu tava lá com eles, ele tava falando que sempre quis aprender, mas nunca teve oportunidade, né? Aham. E eu tava lá tocando lá com eles, então é uma coisa muito E bacana. veja bem isso que o Vini vai falar. O Vini foi meu aluno por mais ou menos uns 3, 4 anos, 3 anos, 2, não lembro. Acho que Bom, um pouco mais. Né? tudo bem, mas assim, eu sempre percebi que o Vini tinha uma desenvoltura melhor para musicalidade, entende? Você como professor, você percebe o aluno que ele, a gente vamos chamar de dom, né? Que ele tem esse dom, assim, ele tem essa aptidão, entendeu? E o Vini também sempre foi um aluno muito querido, também muito, né? E eu sempre naquele olhar ali para ele, né? Porque eu também tenho que ter um olhar. Nessa época eu dava mais aulas, né? Eu era mais professor do que empresário, né? Hoje inverteu a coisa, né? Mas eu sempre olhava o Vini como um tesourinho ali, entendeu? Só que não dependia de mim, né? Daí o que aconteceu, Vini? Conta aí o que aconteceu. Finalizando a última apostila do curso de violão, eu ia me formar no violão, e comentei com o Vini que eu ia fazer viola, que eu queria aprender a tocar viola. E nas últimas semanas de aula ali, isso nas férias de julho, ali na metade do ano, eu falo dos últimos dias de aula antes das férias, né? Aquelas 2 semaninhas de recesso que a gente tem no metade do ano. O Vini chegou pra mim e falou, ó, meu professor de viola vai sair, você não quer assumir as aulas de viola? Eu falei, Vini, mas eu nunca toquei viola na minha vida. Eu falei que eu quero aprender, mas eu não comecei ainda, né? Eu só sei tocar violão e o que você me passou. Ele falou, não, o professor vai te ensinar, ele vai conseguir te passar, vai fazer aula com você, e daí depois que você aprendeu, você assume. Eu falei, então, se for assim, beleza, né? Se for fazer aula primeiro, beleza, eu assumo. 2 semanas antes, ele fez, foi certinho, 2 semanas. Uma semana ele me passou uma aula, e na semana seguinte fez mais uma aula. Foi tudo que eu fiz de aula de viola. Foi, claro, em 2 semanas a gente tem atualmente 2 apostilas, na mesma ideia de metodologia do violão a gente tem da viola, tem 2 apostilas, né? Apostila 1, volume 1 e volume 2. Na primeira aula ele me passou toda a volume 1 inteira, eu consegui pegar a primeira apostila que é para durar 1 ano, peguei na primeira aula ali, e na segunda aula ele me passou a segunda apostila. Claro que tudo meio por cima ali, que ele não tinha muito tempo, e foi tudo que eu peguei. Claro, você já tinha uma desenvoltura musical. Sim. E tal, a viola e o violão eles se complementam, então, claro, foi uma coisa muito na louca, mas Sim. só que você viu uma oportunidade e você não desperdiçou essa Sim. oportunidade, você viu isso com bons olhos e você foi estudar para a coisa acontecer, né? Sim. E aí você assumiu as aulas de viola, né? Assumi as aulas de viola. Aqui na Sonora. E ali foi mais um ponto que a água bateu na bunda e corre estudar, e tirar música, e tirar solo de viola, porque eu sempre, né, já ouvia bastante, então alguns já sabia fazer, tem alguns que são a mesma coisa do violão, então já conseguia ter tirado, mas muitas coisas, muitas técnicas que foi desenvolvendo aos pouquinhos, então os primeiros alunos ali, chegava a um ponto que eu já não conseguia mais atender, porque às vezes tem aqueles alunos que pegam muito rápido, e a gente não tinha o conhecimento suficiente, né? Hoje em dia, agora são 9 anos estudando viola, então agora já está bem mais firme. A gente está falando de um início para você dar aula para um início, então foi assim algo muito, claro, né? Foi meio turbulento, mas eu tenho certeza que, acho que era plano de Deus, né? Para você conseguir dar essa conta mesmo, né? Foi. E foi ali onde começou minha trajetória na música. E foi onde eu comecei a dar aula. Então, se não fosse... Em Palotina, né? Em Palotina. Se não fosse isso dali, eu acredito que hoje em dia eu poderia estar em outro lugar. Não faço ideia aonde, né? Mas eu com certeza não viveria de música, não trabalharia com música. Hoje em dia a gente faz os shows ali, tem a dupla. E eu acredito que nem isso não teria se não fosse esse começo na música, esse começo, vou assumir aula de viola, sem nunca ter tocado. Né? Legal, mas assim, Vini, vamos só exemplificar uma coisa. Você veio dar aula de viola, mas você também estava trabalhando em outras funções, correto? Sim. Conta pra gente como que foi essa transição. Aí a gente já entra na sua história também. Fechou. Na verdade, todo o começo, né, da escola, eu já trabalhava com meu pai é pedreiro, e eu trabalhava já assim que eu me
formei na escola, eu já comecei a trabalhar com o meu pai, né? Eu já ajudava ele antes, até mesmo pegava feriadas, férias ali, eu já ajudava ele de vez em quando. Então, já desde novo eu já trabalhava, né, com o meu pai. E quando eu comecei na Sonora foi a mesma coisa. Eu continuei trabalhando ali com meu pai e foi isso os 2 primeiros anos de escola, porque a gente, vamos viver de música, mas viver de música não é fácil, nunca Então você tem uma carteira de aluno e tal, não é assim, vou iniciar e vai, né? Sim, comecei a dar aula, pronto, tô com 100 alunos. Não, eu atendi o primeiro ano inteiro, eu comecei na metade do ano, o primeiro ano inteiro eu atendi 7 alunos. Então... E ó, veja bem, o Vini não morava em Palotina, ele morava em São Camilo, fica quantos quilômetros de Palotina? Uns 15 quilômetros. 15 quilômetros, você tinha uma moto, né? Uma moto. Então, a moto veio depois. Veio depois, exatamente. Depois. Então, os primeiros momentos ali, os primeiros meses, eu acho que os primeiros 6 meses ali de coisa, dependia dos meus pais, me trazerem aqui para dar aula. Então, eu trabalhava com meu pai saía do serviço, me trazia aqui para dar aula, e eu dava aula até 10 horas da noite, para ele vir me buscar de novo, levar para São Camilo. E você tinha 17, 18 anos? Eu tinha recém-feito 18. 18, né? Então, eu comecei ali 17, aí fiz carteira, daí consegui comprar uma moto. E foi nesses 2 primeiros anos, foi assim, trabalhando de servente durante o dia e à noite vindo poder dar aula, para poder seguir esse sonho de viver de música. Vou dar aula, quero dar aula, né? Legal. E era uma coisa que eu nunca tive muito apoio do meu pai, por exemplo, nisso, né? Era uma coisa que a gente se desvencilhava muitas vezes ali, né? Discutia muitas vezes. Meu pai era daquele sistema mais antigo, que o trabalho é aquela coisa pesada, você precisa trabalhar no pesado para ser um emprego, né? Ele vem de outra geração, exato. Né? Tem que estar sujo para estar trabalhando, né? Exato. Falar que eu vou ficar sentado tocando violão e vou ganhar dinheiro é uma coisa que não entrava muito na cabeça. Você vê como que é, né, gente? É um pensamento, assim, que não dá pra gente julgar, né? Porque ele foi criado de toda uma forma, sim, né? E isso, até ele mudar, entender que pode ser vivido, sim, de outra forma, é diferente. Né? Hoje em dia ele já se acostumou, já sabe como funciona. E até eu acho muito bacana que é como motivo de orgulho, né? Então, qualquer um que vê, assim, não, esse aqui é meu filho, ele toca, ele dá aula não sei aonde. Então, sempre que tem oportunidade, ele tá falando de música ali, né? Mas quando eu comecei, mesmo trabalhando com ele ali durante o dia, para poder dar aula à noite, era uma coisa que a gente sempre discutia, por assim mesmo dizer. Sendo uma empresa já consolidada, né, que é a Sonora, que ele veio trabalhar na Sonora, né, mesmo com tudo, ainda, né, tinha isso. Porque também, gente, tem um preconceito, que infelizmente isso existiu por muitos anos, e ainda algumas pessoas têm, que diz que músico é vagabundo, né, que músico e tal. Gente, se vocês souberem o tanto de aula que essa piazada aqui que trabalha para nós dá, e o tanto de coisa que esses caras fazem, vocês não tem nem final de semana, gente. Porque o que eu falo pro Vini, o que eu falo para toda essa galera? É um conselho que eu sempre dou. Para viver de música, você não pode viver de uma vertente, entende? Eu vou viver só de evento. Cara, tem que ter o evento também, mas você tem que ter a aula, você tem que ter, por exemplo, gravação, você tem que ter as vertentes que a música pode te dar. Na própria aula, desvincula a sua carteira. Quantos cursos você dá hoje, Vini? Viola, violão, 6 cursos, técnica vocal, entende? Então, assim, a gente não pode esperar que só daquela vertente vai vir Deus vai prover só daquilo ali. Ficar só na viola. E outra, a gente está falando do interior do oeste do Paraná. Então, por exemplo, eventos são esporádicos, não é todo final de semana que tem, eventos bons e tudo mais. O evento ele tem que ser um concílio junto com aquilo que a aula vai poder te prover. Só que a aula, ela te mantém. A aula, ela vai fazer com que você, isso falando empreendedoramente, tá, gente? Vai fazer com que você possa pagar as suas contas, contar com aquele dinheiro, entendeu? Porque o teu cliente final, ele é um cliente que ele vai te pagar uma mensalidade, né? Então, isso a gente tá falando como uma visão de professor, né? Já o evento, ele é uma coisa assim que eu cansei de ser cancelado evento no dia do evento porque choveu, sim, entende? Então tem todo um porquê. Então não dá para só viver de evento? Não é que não dá só para viver de evento ou só viver de aula. É aquele esquema que as pessoas que falam de finanças sempre comentam. A gente tem que ter várias vertentes. E a gente tem várias vertentes dentro da música, entendeu? E então, né, Vini, daí que a tua vida começou a mudar um pouco mais também, né? Quando você entrou aqui e a tua carteira de alunos começou a ampliar.
E também tivemos a oportunidade de começar a ter as filiais, né? Agora que eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Que foi onde eu consegui sair lá do meu outro emprego, né? De parar de ser servente e começar as filiais, né? Que foi onde tua mãe, a Marli... Ela era minha sócia na época, né? Ela chegou e falou, ó, se você conseguir disponibilizar mais horários, porque eu só tinha noite, né? Eu trabalhava durante o dia, então eu conseguia a partir das 6, por exemplo. Ela falou, se você conseguir mais horários para mim, eu consigo mais alunos, aí você consegue trabalhar só com música e tudo mais. Eu falei, então tá bom, então eu vou tentar. E ficou uns 3 meses com exatamente os mesmos alunos, eu em casa o dia inteiro. Então isso ali pro meu pai foi o fim ali. Já podia te ver parado, né? E só de noite, e principalmente as contas não batiam, daí... E aí surgiu a filial. O Eduardo já estava em Nova Aurora, né? Já tinha começado com o projeto Neymar lá, né? E... e daí surgiu a oportunidade de eu ir para lá porque estava faltando. O professor já dava aula lá o dia inteiro e tinha muito aluno esperando ainda. Então eu fui na filial lá em Nova Aurora para pegar alguns alunos que não dava para o Eduardo atender e foi complementando. E ali já viu uma oportunidade. Mas quando surgiu o Guaíra, que foi a filial que você assumiu, trouxe para mim assumir ali. Que era para você, né? Que era para mim. Daí a filial que foi minha lá em Guaíra, que foi onde mudou tudo ali e a música começou a seguir um rumo muito diferente na minha vida. E na cronologia do tempo, gente, a gente tá falando antes da pandemia, nós estamos falando 2019 ali, né? 18, 19, né? Se não me falha a memória. E a gente começou a ter ideias de abrir filiais nas igrejas, justamente pela demanda que a gente estava tendo de professor, que só Pallottino não estava suprindo, na verdade, né? Porque nós temos uma cidade hoje de 30 mil habitantes, aqui a nossa sede é aqui, porém a gente estava com vários professores e a gente precisava dar aluno para eles, né? E a ideia de sair de Palotina veio com Nova Aurora. E de Nova Aurora, a segunda filial que a gente abriu foi Guaíra, que fizemos reuniões e tudo mais, nossas filiais são junto com a paróquia, né, lá era na dos navegantes, né, então foi bacana. Eu acho que você teve uma pancada ali de uns 80 alunos, chegou a ter tudo isso aí? Não, né? Era um dia só, né, mas eu atendia 40 e poucos é que o Du foi junto, por isso que eu fiquei com depois tempo, né? Isso. Foi por isso que a gente começou com 40 alunos, só eu. Então mas num dia, gente, um dia ele atendia 40 alunos. Eu atendia aqui na semana toda 14, 15 alunos. Lá num dia 40. E isso te deu bagagem para você dar aula, né, Vini? Sim. Porque é igual aquilo que a gente está falando, ali sim a água bate na bunda. Sim. Porque por mais que você vai atender alunos iniciantes e etc., mas ali no dia a dia, tendo que ter uma viagem e tudo mais, cara, isso aí te traz um conhecimento, um dia inteiro de aula, cara. Você começa a dar aula 8 horas da manhã, acaba 10 horas da noite, gente, é desgastante, cara. É desgastante. Eu fiz isso, acho que por 10 anos da minha vida com turmas, né? Gente, a minha história, outra hora a gente conta, né? Não vem o caso agora. Mas meu primeiro filho, o Vini tem essa história. Meu primeiro filho, quando o Theo nasceu, o Vini assumiu a semana para dar aula para mim, né, Vini? Sim. E como loucura, é que foi? Cara, que loucura. Eu atendia 7 alunos aqui na Sonora e eu assumi uma aula do Vinão. O Vinão tinha 100 e poucos alunos em uma semana. Eu sozinho. Então, só ele. Então, foi uma loucura ali. Foi a semana inteira dando aula e saía turma, entrava turma e saía 5, entrava 7 e era nisso o tempo todo. Isso só de violão. E aluno de um nível 1, volume 3, volume 2 e foi indo. Mas foi um aprendizado muito bacana, foi uma bagagem muito bacana de ver como que seria ali, né? E Guaíra, cara, voltando a falar de Guaíra, foi onde começou a surgir a oportunidade de dar aula por outros instrumentos também. Eu já fazia o vocal aqui com a Bruna, então já fazia alguns anos que estava fazendo aula de vocal. Aí surgiu a oportunidade, por exemplo, eu estou sozinho lá em Guaíra, então só tem eu de professor. Aqui na Sonora a gente tem vários para poder atender todos os cursos. Lá era só eu. Então, o aluno quer fazer aula de vocal, era tem que comigo ser também. Você, né? Então... Até a gente fala que o professor de filial, ele tem que ser bem eclético, porque, né, não dá para você nichar só vou dar aula de, sei lá, só de acordeon. Rapaz, não dá. Você tem que dar aula meio de tudo, porque vai ter, como você só vai um dia
né, uma vez por semana, você vai aparecer aluno de teclado, vai aparecer aluno de técnica vocal. Então, quanto mais bagagem você tiver, melhor. E outra, você está no lugar certo, porque aqui a gente vai te dar todo o subsídio, desde a parte da metodologia, que a gente tem metodologia de vocal, tem de teclado, tem de tudo. Então, assim, é querer, né, Vini? Sim. E agarrar a oportunidade, né? Sim, os instrumentos você também já tem tudo, então já fica mais fácil. E sempre fiquei estudando aqui, sempre fiquei brincando um pouco no teclado, uma coisa. Então, Guaíra foi onde eu comecei. Teclado, vocal, a viola e o violão que eu já dava aqui. Então, foi aquela loucura em muitas aulas e de filial em filial. Depois veio Terra Roxa, depois veio Francisco Alves. O Guaíra, infelizmente, veio a pandemia e a gente precisou encerrar, né? Porque acaba E também é um pouco longe aqui de Palotina, dá quase 100 quilômetros. Então, para logística, a gente decidiu abrir mais próximo, né? Sim. Então, hoje o Vini atende, né? Com o tempo, ele atendeu também Terra Roxa e Francisco Alves. Foi esse que a gente abriu depois, sim, né? Aí, logo após, nós abrimos também a Nova Santa Rosa e Maripá. Certo? Maripá hoje também, né, você atende lá aulas de viola. Maripá a gente tem, nós atendemos a parte de licitação lá com a prefeitura, a Simoni, que é diretora de cultura lá, nosso braço direito, de lá é excelente, né? Lá é o único local que, vamos dizer, sai um pouco do nosso know-how, que é com igrejas, sim, né? Maripá ali funciona com a licitação. Agora, por exemplo, Nova Santa Rosa, nós temos quatro professores indo para lá, né, em 3 unidades. Na Católica, que você atende, você e o Gui, sim, né? Na IAB, que é o Jonatas, e na Batista, que é a Fer, que está atendendo lá. Então, Nova Santa Rosa, pra vocês verem, né? É uma cidade menor, mas nós temos 4 professores indo lá, né? E o Vini também atende lá em Marechal Rondon, né? Também. Todo sábado de manhã, lá Sagrado Coração de Jesus, que é nossos parceiros lá, já fazem 2 anos, né? 3. Estamos no terceiro, né? Eu digo assim, faz 2 anos que você atende, estamos indo para o 3º ano atendendo lá a parte dos alunos da catequese, né? Sim. Então é muito massa isso, né, Vini? Uhum. É corrido. É corrido. Vira essa loucura, né? Eu sempre falo para os alunos, às vezes perguntam, dá para viver de música? Dá. Minha rotina, eu vou para Nova Santa Rosa na segunda, terça-feira eu trabalho aqui na Sonora, aqui na escola, durante a manhã e o primeiro horário da tarde, e depois eu vou para a Cultura em Palotina, tendo as aulas de viola também pela licitação. Quarta-feira é o dia inteiro em Francisco Alves, quinta-feira é o dia inteiro em Maripá, sexta-feira tem algumas aulas aqui na escola e um outro projeto que é o SED, que é também pela prefeitura aqui em Palotina, e no sábado de manhã em Marechal. E fora isso, os eventos também. Os eventos, no final de semana, exatamente. Que a gente tem a dupla ali e vai tocando. Massa, mas você vê, né, Vini, é uma forma que a gente faz para poder viver de música, na verdade, né? As pessoas até perguntam, mas... Tem que querer, né? Tem que querer, porque assim, desde o começo você pode ver, né, o testemunho do Vini. Desde o começo ele quis, ele sentiu, ele viu que isso era uma oportunidade, ele viu que nem você fala, não sei onde eu estaria, né, se não fosse a música. Realmente, né, vai saber que estudo que você teria feito, o que você estudou, você investiu o seu tempo na música e hoje você está colhendo os frutos. Investiu não, você está investindo tempo na música, né? Até hoje você estuda, a música nunca tem fim, gente, nunca tem fim, esquece que música vai ter fim. A gente, estou estudando aqui um instrumento já, tem outros professores aqui, hoje você faz aula também com o Marcelo aqui na escola, né? Fez aula de guitarra, né, Vini? Olha que massa, nada a ver com viola, né? Mas tudo bem, né? E desde o começo o Vini, ele vem se você parar para analisar, uma trajetória de querer, de agarrar a oportunidade, de acreditar naquilo que ia se propor, né? Eu percebo que hoje em dia, Vini, às vezes as pessoas não querem agarrar as oportunidades, entendeu? Ou acham difícil fazer tal tipo de trabalho, outra coisa, entende? Por exemplo, nada é fácil, gente, nada vai vir de graça. Sabe? É fácil fazer um evento? Você tem a cobrança do evento, por exemplo, você acha que hoje o Vini tem a dupla, ele canta, ele faz, mas é só chegar lá, colocar o violão lá na caixa de som e tocar? Claro que não, mais gente. Trabalho antes e depois do que o durante ali. Durante o tocar é a parte gostosa, a parte fácil. Só que assim, é a pontinha do iceberg, tudo que tem pra baixo aqui, ó, né? Porque daí nessa parte ali de tocar, o Vini não é vinculado aqui na escola. O Vini, ele é empreendedor total nessa parte, né? E claro, que eu posso ajudar, eu sempre ajudo, na verdade, né? Em ideias e tudo mais. Mas
desde a parte de contratação, a parte de acerto, a parte de tour manager, equipamentos e tal, todo você que faz, não é? E para organizar isso, entender como é que faz isso, cara, não é fácil. Porque, por exemplo, eu vou fazer um show agora lá com a minha dupla, mas é com banda. Cara, você tem que ver todos os músicos, você tem que ver a questão de cachê, você tem que conciliar o cachê com o que você pediu para a pessoa, você tem o orçamento, você tem que entender a questão de logística, onde você vai tocando, o equipamento de som não é o mesmo, então tudo muda, tudo muda. Então não é assim, você vê o cara lá tocando, é lindo e maravilhoso. Sim, é lindo e maravilhoso, mas só que não é da noite pro dia que o cara foi lá e bum, tô tocando, que olha que maravilha, né? Não é dessa forma, né? Mesma coisa dando aula. Você tem um anseio aí que você quer dar aula, beleza? Só que para você começar a dar aula, você tem que ter o degrauzinho de entender como que dá aula. E não é todo mundo também que tem a paciência de dar aula, né, velho? Também. A aula, gente, ela é estressante. Você acha que o cara tá aqui, tá no ar-condicionado, sentado, explicando. Vem! Vem! Eu sei, com os meus 15 anos dando aula aí, sem parar, o que eu passei nesses 15 anos. Cada pessoa que chega aqui, cada adolescente, é um mundo diferente, é uma cabeça diferente. Não é simplesmente você parar o que você está fazendo e explicar um instrumento. O explicar o instrumento é a consequência. Mas muitas vezes a gente dá aula para pessoas que vêm aqui e Aqui acaba sendo uma terapia para o aluno, que vem só para conversar. Muitas vezes acontece, o aluno vem para conversar ali, que quer sair, fugir um pouco da rotina, daquele mundo, daquela loucura que ele está vivendo e ter um relaxamento ali na música. Né? Exatamente. Tocar uma coisa diferente. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter toda uma dinâmica para isso, né, Vini? E por mais que a gente tenha a parte metodológica, a escola hoje já tem 18 anos, né? Só que a geração vai mudando, as coisas vão mudando, a gente tem que entender o mercado, a gente tem que levar a música profissionalmente, a escola profissionalmente, né? A escola tem que ter a cabeça, tem que ter o corpo, né? Eu tenho que ser a cabeça, vocês o corpo, que é a parte de execução, né, do negócio. E para isso funcionar tem que estar tudo em harmonia, tem que todo mundo falar o mesmo idioma, né? Não adianta nada você dar uma aula lá, seguir uma metodologia, o mesmo professor aqui na escola seguir outra. Daí tá virando bagunça, na verdade, né? Então aqui na Sonora nós temos essa parte metodológica que a gente consegue chegar no começo, meio e fim, eu preciso trocar de professor porque não bateu o horário, o Vini não tem mais horário, vai passar para outro. Beleza, não tem problema nenhum. O outro professor vai com exatamente isso, né? Então, é uma luta, né, Vini? Bastante. Mas é vantajoso não é a palavra certa. É gratificante ali, você chegar nesse ponto ali, olhar lá para trás. Fazia muito tempo que eu não pensava em toda a trajetória. Já vai trabalhando, não relembra, né? Vai só indo. Mas lembrar de toda essa trajetória e ver onde chegou. Então, lembrar daquele menininho querendo aprender a tocar as primeiras notinhas e não saía, achava difícil, e o dedo doía. Ou aquele nervosismo que eu sentia a hora que eu vou tocar a primeira missa hoje. Nossa, vai ser a primeira vez que eu vou tocar na igreja. Depois a gente fez tantas vezes já isso. Vira natural, né? Uma coisa tão natural que a gente não para pensar. Enquanto a gente estava nervoso, enquanto a gente esperou para aquele momento de conseguir. Eu ia nas missas, eu ficava olhando o cara tocando lá, eu ficava a missa toda assim, só assistindo o cara tocando o violão. Eu achava incrível, pensando quando que vai ser eu lá. E hoje em dia já fez tantas e... Poxa vida, né? É uma coisa que a gente não dá tanto valor. Mas uma coisa que eu, às vezes, falo para os meus alunos, que é o ter um objetivo na música. Então, eu estou indo fazer aula, mas tem um objetivo. Não, eu quero aprender porque eu quero tocar na igreja. Eu quero aprender porque eu quero tocar em casa. Final de semana, o pessoal sempre faz o churrasco, então eu quero fazer lá. Ou quero tocar nos amigos. Ou não, eu quero aprender porque eu quero viver de música, eu quero fazer os eventos. Então, ter um objetivo é muito bom. É bom. E é uma coisa que é certo. Quando você vai começar, você nunca vai se sentir preparado. Você nunca vai estar 100% preparado. Não, agora eu sei que eu consigo. Não tá 100% preparado. Você sempre vai Nem quando você sai de uma faculdade, gente. Você acha que, eu fiz faculdade de música, você acha que eu saí sabendo como é que dava aula? Você só aprende a dar aula dando aula. A real é essa. Tem as ferramentas corretas, né, e tudo mais, ok? Mas o dar aula, cada pessoa desenvolve uma forma. Sim. Né? Mas você perder o medo e... Se desafiar. Tentar.
Pode ser que não dê certo, mas é aprendizado também. Tudo Mas bem. muitas vezes você consegue estar fazendo, o aluno já está mais do que preparado para começar a tocar e o medo ali reprime e fica segurando ali. Mas é o tentar ali. Se eu não tivesse arriscado dar aula, por exemplo, né, há 9 anos atrás, Na viola uma aula ali. de viola É. que eu nunca tinha tocado É. na minha vida, não estaria aqui hoje, não estaria vivendo de música, não teria os eventos, não teria os shows. É. Como eu falei, não vou saber Deus com o que eu ia estar trabalhando hoje, né? Mas que legal, Vini. Eu me orgulho muito em tê-lo aqui na Sonora como parceiro de trabalho. Na verdade, o Vini eu nem considero os professores como funcionário. Eles chamam de meu patrão, mas eu não sou patrão de ninguém. A gente é parceiro de trabalho, a gente está um do lado do outro, na verdade, né? Eu coordeno, sim, porque tem que ter a hierarquia, né? Porque senão uma empresa vira uma bagunça, né? Claro. Mas só que é um do lado do outro, né? Ninguém faz nada aqui sem o consentimento, não existe negócio, vai lá e não sei o que, não. É tudo sentado, tudo programado, né? Uma empresa, assim, bem, vamos dizer, leve, assim, né? Sim. Porque a gente tenta ser sempre parceiro e, né, claro, né? Sempre tem que compensar, não adianta colocar lá no meio de um lugar e não compensar nada, né? Então, Claro. tudo vira. E, cara, muito obrigado, tá? Eu Deus tenho te que abençoe. Você é uma Isso pessoa... tudo é graças a você. Não, cara. imagina. Se não fosse você ter enxergado Não. aquele potencialzinho, não, dá para tentar ali e ter feito o convite, né? Então eu falei, se eu não tivesse aceitado lá 9 anos atrás a dar aula de um instrumento que eu nunca tinha dado, mas se não fosse você ter feito esse convite, você não quer dar aula, eu não estaria aqui também. Não, mas então, Deus, eu sou muito grato. Deus me cutucou, eu sabia que você tinha que estar aqui. E se Deus quiser, por mais muitos anos, até que a nossa, né, até que Deus nos permita ficar por aí. Beleza, gente? Esse foi um papo com o Vini Soares, nosso professor aqui da Escola de Música Sonora. E até a próxima. Próxima a gente fala sobre uns instrumentos específicos, né? A gente vai falar sobre também violão. Agora a gente contou a trajetória dele. Outra hora a gente conta só da metodologia, só de outras coisas. Valeu? Tudo de bom, Deus abençoe e até a próxima.